Nesse vídeo, nós vamos explicar sobre a ferramenta texto. Essa ferramenta, nesse canto esquerdo você vai colocar as informações que é solicitado, no caso aqui o texto. Esses outros dois campos eu já vou mostrar em breve. E aqui desse lado direito ele dá uma explicação de como se utiliza o Spinner texto, beleza? A ferramenta texto. Na próxima etapa vai aparecer algumas palavras azuis e outras pretas. No caso que as palavras que estão em azul, você vai conseguir trocar elas por sinônimos que já existe cadastrada no banco de dados. E as palavras que estão pretas, quer dizer que ela não tem ainda nenhum sinônimo no banco de dados do Spinner. Então você até consegue modificá-las, mas digitando manualmente. E aqui dá uma breve explicação que você também consegue usar setas direcionais, no caso para o lado, para ir passando de palavra em palavra que possui sinônimo, tá? É só as que possuem sinônimos, as palavras que estão em azuis. As palavras pretas não é possível. E depois que abriu a caixa de sinônimo, você vai utilizar setas direcionais para baixo e para cima, que aí você vai conseguir ir trocando entre os sinônimos daquela palavra que existe. Você pode fazer tanto usando o mouse, quanto usando essas setas aqui, e fazer somente pelo teclado. Então eu vou colocar um texto aqui, um exemplo de um texto, né? No caso esse texto é um texto pequeno, dá um pouco mais de 100 palavras. Só que de acordo com o seu plano, você pode utilizar até 2.000 palavras de uma única vez, tá? Se você colocar mais, vai ser cortado. Por exemplo, se você colocar, 5.000 e você só pode até 2.000 palavras, vai ser cortado vai ser cortado 2.000, 3.000 vão se perder. Aí você vai ter que refazer depois, entendeu? Então sempre tente dividir menos do que 2.000 para você vai fazendo por etapas, tá? Essa opção, proteger as seguintes palavras, isso aqui significa que palavras que você adicionar aqui, ela não vai dar a opção de ter o sinônimo lá para selecionar, tá bom? Já a gente vai testar isso daqui, que aí você vai entender melhor. E aqui existe a opção texto spinado original e com sinônimos. A original significa que esse mesmo texto ele vai ser passado aqui para o lado, só que com a opção de trocar os sinônimos. E aí você mesmo vai manualmente trocando todos os sinônimos do texto. No caso você vai trocando, não todos, né? Você vai trocando o que você precisar, mas se você quiser trocar todos e se encaixar no contexto, beleza. Só que aí então quer dizer que ele não troca nada, tá? Esse original ele não troca nada. Ele absolutamente, ele copia aqui igualzinho, tá aqui, e cola desse lado com a opção de você ir trocando o sinônimo manualmente. Agora aqui nessa, já com sinônimos, no caso eu vou até colocar automático aqui para ficar mais fácil ver, né? Ele já vai trocando algumas palavras que ele acredita que o sinônimo não fique ruim. Isso não significa que ele vai fazer um texto 100% correto. Isso não tem como, é impossível ele fazer um texto 100% correto. A gente está falando de uma máquina, de um software que ele não consegue pensar como um ser humano. Então ele não vai conseguir fazer o texto 100% correto. Então vai ser necessário você fazer uma revisão e vendo quais palavras que não estão corretas e ir arrumando elas, tá ok? Então agora eu vou dar um exemplo aqui de como que funciona, tá? Então no caso você coloca o texto aqui, seleciona o formato que você quer e depois clique em espinar. Então vou fazer isso. Beleza, e em poucos segundos, dependendo da velocidade do tanto de requisição que está havendo no servidor, enfim, isso daí pode demorar às vezes 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, depende também do tamanho do texto, entendeu? Então, isso daí pode variar um pouquinho, aqui você viu que foi bem rápido. Então é o seguinte, aqui quando a palavra ela está em azul, significa que ela tem sinônimos. E quando você clica nela, ele aparece uma lista cheia de sinônimos. Já as palavras que estão em preto, quando você clica nela, ele só aparece essa caixa aqui,
que é para você trocar, para você mesmo vai escrevendo o que você deseja que tenha aqui, e ele vai simplesmente mudar aqui nesse texto, tá bom? Ele não vai ficar cadastrado em nenhum banco de dados, nada ainda. Ele simplesmente vai mudar nesse texto aqui. Então esse é um jeito de você conseguir mudar as palavras que não possuem sinônimos. É uma forma que a gente encontrou de dar opção para a pessoa ainda melhorar mais ainda o texto, tá ok? Então, por exemplo, se eu quiser mudar alguma coisa aqui, eu simplesmente escrevo aqui e aperto Enter. E ele já modifica aqui no texto, tá bom? Aqui você vê que quando você passa o mouse, ele vai mostrando lá aonde que você está passando. Isso é interessante porque isso vai ser interessante lá na parte do texto que a gente selecionou. Esse daqui é o original, é o texto espinado original. Então, quando ele já for no automático, que ele mudar algumas palavras, ao passar o mouse em cima, você vai saber qual que era a original desse lado aqui. Você não vai precisar clicar e ver qual palavra que está em vermelho aqui nessa listagem, entendeu? Então, essa é uma forma que nós fizemos para ficar mais fácil você conseguir saber qual que é a palavra original somente olhando aqui nesse lado, tá bom? Para trocar aqui, você clica na palavra que você quer e ele já vai trocando lá. Ou então você escreve a palavra aqui e ele já troca lá também. Ele já vai trocando na hora que você vai escrevendo, tá bom? O funcionamento dessas partes aqui de você clicar é assim, é bem simples, é o mais simples possível. Mas você também tem a opção de usar setas do teclado. No caso aqui eu estou clicando para o lado direito, ó, e ele está passando entre as palavras que são azuis. Então, ó, passei para altamente agora. Na hora que eu clicar de novo, ele não vai para antioxidante, ele vai para outra, ó, porque a antioxidante ela não possui sinônimos. Então, essa é uma forma de você trocar somente as que possuem sinônimos, entendeu? E aí, depois que essa caixa estiver aberta, você não precisa clicar mais nada, que você simplesmente vai lá e aperta para baixo ou para cima, ó. Tá vendo? Você aperta para baixo ou para cima. Chegou no último, você apertou para baixo, ele vai pro primeiro, tá bom? Aí você aperta pro lado de novo, ó, ele passa pro próximo, aí você vai apertando a seta de novo. Você não precisa ficar usando o teclado, o mouse, para ir lá clicar, aí depois você vai apertando para baixo. Você vai no outro, clica e vai apertando para baixo. Não, você pode ir mudando só com as setas, e tanto para os lados quanto para baixo e para cima, tá ok? O funcionamento dessa parte aqui é isso, é o mais simples possível. Voltando lá para aquela opção, eu vou até abrir uma nova aba aqui, para ficar mais fácil. Eu vou colocar de novo o texto no formato original aqui. E aqui eu vou colocar no formato com sinônimos, tá bom? E a gente vai ver qual que é a diferença. Então, por exemplo, olha. Então, uma palavra que modificou aqui é a palavra forma. Então, quando você passa o mouse em cima dela, você já vê lá do outro lado que a palavra original era a palavra tipo. Você não precisa clicar para ver ela aqui. Antigamente era só assim, você tinha que clicar para ver. Só que isso daí dava não um transtorno, mas uma dificuldade maior para você, às vezes, você entender qual que era a palavra anterior, para você saber se essa palavra que está aqui ou não, se ela ficou legal ou não nesse contexto, entendeu? Então, às vezes, na verdade, você lia, na hora você já ia ver que ela não estava legal. Aí você clicava, aí talvez a palavra vermelha, ao invés de aparecer aqui, ela ia estar lá embaixo, então você tinha que ficar percorrendo, aí dava um trabalho muito grande. Então hoje, como a gente fez dessa forma, ela já fica mais fácil de você saber, tá bom? E com as setas direcionais é a mesma coisa. Se você quiser ir clicando com a seta, você já sabe qual que é o do outro lado também, não é só com o mouse, passando o mouse em cima. Então, usando as setas, também é possível você saber. Tá ok? Então a diferença do original com sinônimos automático é que os sinônimos ele já vai trocar, só que algumas palavras às vezes não vai ficar legal, tá? Então, por exemplo,
É um forte aliado para o processo de emagrecimento e para a desintoxicação do organismo. Vamos ver como que ficou já o trocado mesmo. É um forte adepto para o processamento de emagrecimento e para a desintoxicação do corpo. Ficou uma frase até que legível. Das frases que o Spinner gera, essa frase não ficou ruim, ficou uma frase boa. Só que a palavra aqui do processo de emagrecimento, esse processamento não ficou legal. Aí, na minha opinião, já não ficou legal, né? Talvez você até achou que sim. Vamos ver outra palavra que ficaria legal aqui. É um forte adepto para o andamento de emagrecimento. Vamos ver outra aqui. Para o desenvolvimento do emagrecimento. Vamos ver outra. Progresso. Para o progresso. Ó. Interessante. É um forte adepto para o progresso de emagrecimento. Essa daqui ficou legal. Vamos ver outra aqui. Assim, das que eu vi, da minha opinião, a que eu achei melhor seria o progresso. Então eu venho, clico e pronto. Vamos ver como ficou. É um forte adepto para o processo de emagrecimento e para a desintoxicação do corpo. Se caso, por exemplo, clicou aqui, iria colocar uma outra palavra e o D não seria legal, seria o do. Aqui não tem o do, por exemplo. Eu viria aqui, simplesmente iria editar, né? E pronto, já arrumei o texto, beleza? Então, basicamente, em ambos os casos, vai ser necessário fazer uma revisão. A dica que eu dou para você é o seguinte: teste os dois casos, tá? Porque testando os dois, você vai saber qual que é melhor, qual que você é melhor, qual que você consegue ser mais rápido e gerar textos melhores mais facilmente, tá ok? Outra coisa também que faltou falar é que na parte do texto, esse proteger as seguintes palavras. Então, por exemplo, uma palavra aqui que ele trocou é a palavra organismo, né? Então eu venho aqui, né, nessa opção, vou digitar organismo, e aí eu tenho que ou apertar vírgula ou apertar, vírgula, eu apertei vírgula, automaticamente ele já gerou essa caixinha. Ou apertar, agora eu vou apertar tab, também gerou essa caixinha. Ele precisa gerar essa caixinha aqui, senão a palavra ela ainda não fica protegida, tá ok? Então depois que você editou aqui, você clica em Spinner normalmente, e a palavra, que era a palavra organismo, ela não foi trocada para... Ela não puxou os sinônimos que existem para a palavra organismo lá no sistema, entendeu? Então é para isso que serve essa opção aqui de proteger os textos, tá? Proteger as palavras. Você digita várias palavras aqui, né? Palavra 1, tab. Palavra 2, tab. Pode digitar quantas vocês quiserem. Se for uma palavra composta, a vírgula funciona normal, tá? A vírgula não, o espaço vai funcionar normalmente, então não tem problema. Então vai funcionar assim, 1, 2, 3 palavras compostas de 4. Vixe, já até passou aqui. Vai, de 4. Acho que isso, agora deu. Palavra composta de 4 palavras, no caso, né? Aí, você viu que quando você vai editando, ele vai jogando meio para lateral. Isso aqui é uma característica desse plugin aqui, tá ok? Mas isso não prejudica em nada. O funcionamento da parte do texto é isso. Ele é bem simples, é o mais simples possível. A gente fez de uma forma que qualquer pessoa que tenha pouco conhecimento sobre informática, que tenha pouco conhecimento sobre computador, consiga fazer os textos, independente aí do objetivo que você quer utilizar o Spinner, tá? Então é uma forma bem simples e fácil. Qualquer dúvida que você tiver, você pode estar entrando em contato com a gente através do chat. Então você pode utilizar o chat aqui no sistema, ou você pode também enviar um e-mail para contato@spinner.com.br. Muito obrigado e até mais.